Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Code Range Brasil, né? O evento está fantástico, novamente cheio de conteúdos muito interessantes, galera fera apresentando um grande evento a cada ano, sempre trazendo novidades. Para que possamos descobrir algo, devemos primeiro saber preparar o ambiente para podermos iniciar no desenvolvimento mobile com o Delphi. Tenho recebido alguns e-mails de clientes e amigos, até de ex-alunos, me perguntando: Marcos, legal, como fazer para desenvolver em Delphi para Android e iOS? Bom, a minha palestra de hoje é uma introdução do desenvolvimento de aplicações mobile com Delphi, ou C++, ou C++ Build, ou seja, um pontapé inicial para o descobrimento dos primeiros passos em Delphi para mobile. Nós vamos focar aqui em Delphi, mas os exemplos aqui podem ser aplicados em ambas ferramentas, tanto em Delphi como em C++ Builder. Né? Então vamos lá, Marcos, mas por que devo me aventurar aí nesse desenvolvimento? Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Marcos Antônio Moreira, sou embarcadeiro MVP desde 2012, gestor de tecnologia da Unimed Governador Valadares, diretor de pesquisa e desenvolvimento na empresa TI Saúde e Tecnologia, professor universitário e também na escola técnica nos cursos de tecnologia. Palestrante em vários eventos de Delphi pelo Brasil, como a própria Embarcadeiro Conference, né? E trabalhando com desenvolvimento em Delphi e algumas outras tecnologias há mais de 15 anos. Ok? Descobrir, né? Isso aí é algo extremamente muito importante para que a gente possa começar uma nova tecnologia. É importante conhecer o ambiente. E é isso que nós vamos, que eu vou estar mostrando aqui hoje aqui para vocês. Mas Marcos, né? Vem a pergunta: por que me aventurar no desenvolvimento mobile? Né? Bom, antes de mais nada, todo mundo aí, quem não tem um celular aí no bolso, ou que não tem algum gadget, né, para a gente poder tá com informação sempre de ponta. Mas eu vou muito além, né, porque esses sistemas não são só dentro da empresa hoje, mas deve estar em qualquer lugar. Mas o mais importante, por que me aventurar? Porque é lá, né, pessoal? Lá que está o dinheiro, aplicativos aí, pessoas que com um ou dois aplicativos tendo uma rentabilidade muito bacana. E a gente percebe cada notícia e você vê que um aplicativo X ou Y, não preciso nem falar, né? Todo mundo conhece o WhatsApp. Então, acredita que o seu público, o seu número de clientes, né, vai ser muito maior quando você tem um aplicativo ali sendo desenvolvido, ok? Deixa eu só olhar um negócio aqui. Então vamos lá. Só para que a gente possa ilustrar o que eu estou falando melhor, que eu vou trazer algumas recentes pesquisas antes de a gente começar nos nossos exemplos. Após uma análise em mais de 550 milhões de sites no mundo inteiro e lojas como Google Play e Apple Store, um estudo revelou que o número de apps disponíveis cresceram em mais de 82% no último ano. Vocês escutaram, pessoal? 82%. Isso é um número bem significativo, né? O número de smartphone em uso no Brasil bateu aí a casa dos 168 milhões em junho do ano passado, né? Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e deve atingir este ano de 2018 236 milhões. Se você olhar o último censo do Brasil, em breve nós vamos simplesmente ter mais smartphone do que gente aqui no Brasil. E nada melhor de estar aí, né, nessa esteira de sucesso do universo mobile. Por que em 2018 será um ano bacana para que eu possa desenvolver um app? Simples. A palavra da vez é consumo. Né? Consumo, as pessoas estão consumindo cada vez mais utilizando aplicativos, seja, não estou falando só aqueles consumos de compra de alguma coisa, mas de tudo. Então, ter um aplicativo para que a gente possa abocanhar um pouco da fatia deste mercado é muito importante. E por falar nisso, pessoal, nós, desenvolvedores Delphi, temos que pegar uma fatia deste mercado, porque nós temos as ferramentas ideais para isso. Né? A curva de aprendizado é muito menor. E quem aqui não gostaria de ter um aplicativo aí de sucesso, ou quem aqui nunca desenvolveu para mobile, né? Então, assim, recomendo aí, pessoal, desenvolvedor Delphi, vamos pegar a ferramenta, vamos estudar porque ela proporciona aí a gente ter
tudo que está de moderno aí no mundo aí, que a aplicação hoje não está só dentro das empresas, ela está anywhere, em qualquer lugar. Então, ter ali um aplicativo que consome um serviço no seu ERP e assim vai. Na parte, eu estou falando empresarial, ter um aplicativo de sucesso aí que as pessoas possam estar utilizando, ok? Bom, minha agenda de hoje, nós vamos falar um pouquinho aí, vamos entender o que precisamos para iniciar com o desenvolvimento, né? Configuração do ambiente Android e iOS, alguns detalhes do FireMonkey, como comportamentos padrões em cada uma das plataformas, e também o que o FireEye consegue nos ajudar para ter um aspecto aí visual interessante, bem profissional em ambas as plataformas. Estou falando aí de iOS e Android. Dicas aí de boas práticas de interface para aplicações mobile, não é aquelas dicas de design, aí a gente tem algumas palestras aí, ou tivemos algumas palestras sobre isso. Olha só, pessoal, existe no mercado alguns padrões, e quando eu falo em padrões, principais padrões de design de apps aí, né? Existem alguns padrões de mercado que são aceitos pela maioria dos usuários. E seguir um desses padrões é sempre uma boa ideia, tá? Lembrando aí que sempre a criatividade tem que ser sempre bem-vinda, mas existem alguns padrões que funcionam e vocês devem seguir. Não vão ficar reinventando a roda aí não. Vamos falar um pouquinho aí de que tipo de menu ou interface principal podemos ter na nossa aplicação, né? Os usuários aí, algum tipo de menus, opções de menus, vou estar mostrando alguns exemplos, inclusive alguns vêm até com produto, e um pouco das diferenças aí e quais componentes você deve aplicar, lógico alguns no mobile, quando se comparado a aplicações aí desktop, né? Então, esse aí é o nosso primeiro grande. Instalação do ambiente, lógico, né? Se você não tem uma das duas ferramentas, ou Delphi ou C++ Builder, pode baixar o trial, né? E você pode instalar, escolher qual ferramenta utilizar. Os exemplos aqui são aplicados a ambas as plataformas. Você pode, aí, se você tem edição Pro, se eu não me engano, se você tem que baixar aí, ou tá, não estou certo disso, se você precisa baixar ali, se você não tem edição Pro, baixar o Mobile Add-on Pack, né? E o Start ainda, por enquanto, eu acho ainda que não oferece ainda o suporte para mobile. Não sei se ainda está no roadmap, mas é sempre o Start é sempre um pontapé para você poder utilizar. Lógico que alguns recursos limitados da ferramenta, porque não é uma ferramenta professional, então alguns recursos como, por exemplo, multicamada, algumas coisas, inclusive mobile também não. Bom, configurando o ambiente aí, né? Vamos falar um pouquinho aí. Quando você faz a instalação aí do Delphi, você pode ter a opção lá de baixar o SDK direto, né? Se você optar lá por marcar as caixinhas lá e selecionar para fazer durante a instalação. Mas o que você precisa, o que a gente precisa para mais de Android? Você precisa configurar seu device, que ele seja reconhecido, tá? Pelo sistema operacional, ou seja, instalar o USB Drive do seu device. Lembrando que você acaba de instalar, você tem a opção lá tem aquele Android Tools, né? Então você consegue fazer algumas configurações, mas lembrando, o device tem que ser reconhecido pelo sistema operacional, ou seja, tem que estar listado no ADB, beleza? Se ele não tiver, não é a ferramenta, ele tem que estar reconhecido pelo sistema operacional. E caso aí você não seja reconhecido pelo drive nativo do dispositivo, você pode baixar lá o drive do Google Generic USB Drive, depois faz uma pesquisa rápida aí, que normalmente praticamente resolve o seu problema. E já no device, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que habilitar aquela opção de debug via USB. Normalmente essa opção é a opção do develop, né? Você tem que ativá-la. Aí vai de versão do Android para Android, mas você consegue fazer isso daí, ok? E já no iOS? Bom, no iOS você é um pouco diferente, porque eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que importar os SDK de um equipamento que esteja executando um Mac, né? Isso aí é regra da Apple. Esse equipamento tem que estar rodando um Mac, tem que estar executando um Mac. E
E ele pode ser, você pode estar colocando esse ambiente de diversas plataformas, como por exemplo a que eu estou fazendo aqui, minha máquina é um MacBook com a VMware instalado lá, o Windows. O Delphi está sempre na versão Windows ali, entendeu? O que eu preciso fazer nesse momento aí? Se você estiver fazendo isso aí, você tem que estar lá no Windows, ou seja, no Linux também, tá? A gente tem que poder estar com a minha VMware fazendo conexão via PA Server. Tá? O que é o PA Server? Né? O PA Server é um serviço que você vai ficar executando aí na plataforma, no meu caso aqui está rodando no Mac ou no Linux, para que eu permita a distribuição automática do deploy e do debug remoto. Portanto, o PA Server é fundamental para isso, tá, pessoal? Ele que vai fazer essa ponte entre a máquina, no caso o host, no meu caso aqui, macOS, com o Windows, e aí podendo importar todos os SDK, ok? Bom, e se você não tem um Mac? Existe algumas alternativas, por exemplo, que é usar um Mac Mini em uma rede, não sendo necessário que uma equipe de desenvolvimento tenham todos um Mac. Você pode colocar um Mac Mini e compartilhar isso na rede com várias instâncias do PA Server, podendo ter vários desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo. Cada desenvolvedor ia conectar em um IP e porta diferente do PA Server. Uma vez que você consiga configurar com o PA Server funcionando, aí você pode fazer a importação do SDK, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente consegue fazer isso aqui. Bom, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui em Options. Aqui agora eu estou na minha máquina Windows. Deixa eu... Aqui você vem aqui no SDK. Como eu falei, né? Aqui está o Android. Então, o SDK está aqui, ok? Então, dá uma dica aí, depois que você faz a instalação do Delphi, às vezes você tem que rodar o Android aqui, ó. Vem aqui. Coloca o Android Tools. E aí ele consegue, né, fazer alguns... Normalmente falta algum detalhe aqui, alguma versão diferente ali. Você consegue baixar e lá e configurar para que esteja tudo rodando, tá bom? Mesma coisa, eu faço a importação aqui do SDK, eu fiz aqui do iPhone, né, do iOS, do Mac OS X, que ele é desenvolvido para Mac, e do iPhone Simulator. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho um SDK diferente, porque o simulador é Intel e para dispositivo final é ARM. Então são dois compiladores diferentes, ok? Então, vamos lá então fazer a nossa primeira aplicação aqui. Deixa eu fechar aqui isso daqui, daqui a pouquinho a gente vai usar ele. Tá? Vou fazer conhecer aqui primeiro uma aplicação. File New. Né? Aqui, um blank mesmo. Ok. Bom, aqui é a minha aplicação. Okay? O que é esse formulário inicialmente? O que ele tem de diferente para que você que está aqui assistindo está tendo o primeiro contato com o mundo mobile do Delphi? A primeira atenção aqui que eu vou chamar é para o Project Manager. Esse carinha aqui, ó, né, o Project Manager. Tá? Por quê? Enquanto lá na VCL nós tínhamos lá, a gente pode compilar tanto para 32 e 64 bits, aqui, essa mesma aplicação, nós vamos poder compilar para Android, iOS e Mac. Olha aqui, ó. Então eu estou aqui no Project Manager e aqui meu target platform está 32, tá? Então se eu clicar aqui, ó, posso compilar para 32, só dando dois cliques, ó, 64 para Android. Aí eu tenho aqui para dispositivo, né? iOS, Simulator ou macOS, tá? Então isso aí já no meu Linux não está aqui porque eu não baixei ali, na parte de Linux, eu estou falando de back-end, tá, gente? A parte de serviço, porque eu não importei para cá, tá bom? Aí vem a pergunta, como é que um formulário todo quadrado se transforma numa aplicação mobile, né? Então, existem recursos que simplificam muito a criação de multi-device. Esses recursos disponíveis, que são ferramentas que foram construídas especificamente para desenvolvimento das aplicações multi-device. Então, vamos explorar cada um deles aí, né? Então, vamos lá. Então, vou voltar aqui de novo aqui para a minha apresentação. Né? Vamos falar um pouquinho desse comportamento padrão da plataforma aí.
Deixa eu voltar aqui no Delphi. Olha só. Aqui vai uma pequena diferença, tá, pessoal? Primeiro, existem comportamentos que no mundo FireMonkey que são automaticamente ditados pela plataforma, tá? Aqui eu tenho um form tradicional e você consegue lá no mundo da VCL, você tem um paradigma, né? Todo mundo já conhece, que é um arquivo .pes, um arquivo DFM, que é a parte gráfica da sua aplicação, ou seja, o binário da parte visual. No mundo FireMonkey, você tem um arquivo PES, tá aqui nosso arquivo PES, né? Aqui, ó, código-fonte, que não muda nada, ok? E múltiplos arquivos FMX ou FMX, que é o par, como se fosse uma analogia, é o par do DFM aí da VCL. Diferente da VCL, que a gente tem um único código-fonte, e ele é diferente, tá, pessoal? Por que o FMX é diferente da VCL? Porque aqui, ó, eu tenho um formulário, ele está no master, vocês estão vendo aqui, ó, eu vou criar aqui uma visão para o iPhone 5.5. Deixa eu mostrar aqui primeiro para vocês, olha só, aqui no código, tem nada aqui, ó. Aqui, ó, FMX, tem nada, ó. Ok? Vou criar aqui uma view, tá? Sempre o master vai ser o Windows, tá? Aí, por exemplo, vou criar aqui um iPhone, olha só, pronto. Um view aqui e vou criar para um Android, aqui, ó, Android 5 aqui, pronto. O que aconteceu? Se você visualizar aqui meu código-fonte, olha só, ele criou duas views. O código-fonte é único, mas duas views foram criadas, tá? Por quê? Porque eu posso estar sempre programando no master e ele vai replicar um único código para as diferentes views, ok? Bom, vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar um button, né? Vou colocar um botão, todo mundo. E nesse button aqui, eu tenho uma opção que é chamada Style Lookup. Por que eu estou falando isso? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos pegar da câmera. Pronto, a câmera aqui, ó. Bom, opa. Ó, isso é diferente de ícone, tá, pessoal? Primeira coisa tem que ficar claro aqui. Isso é um estilo visual. Ele está desenhando um botão no formato de uma câmera, tá? E aí, o que eu quero fazer? Então, você pode ver aqui, ó, que se eu replicar aqui minha view, olha, e na outra view também. Olha aí para você ver. Então, ele tem o look and feel da aplicação é baseado no dispositivo nativo. Então, quem já conhece o Android sabe que isso aqui, esse ícone aqui, já é de uma câmera no mundo iOS, esse daqui. Ah, Marcos, bacana, legal, mas se eu quero, por exemplo, colocar algo diferente no Windows, no iOS e no Android com outro comportamento. Por exemplo, vamos colocar aqui um button. Vou colocar um button aqui, não. Vou colocar aqui um toolbar. Beleza? Aqui no toolbar. Deixa eu arrastar esse carinha aqui para cá. Vamos colocar aqui um button. Pronto. Aqui eu venho aqui no button, vou colocar um estilo para ele. Vou colocar aquele botão de voltar, ok? O back. Beleza. Eu vou colocar aqui o label dele, o caption dele, né? Ó. Voltar. Bom, o que acontece? Se você observar aqui no iPhone, né, eu tenho que colocar ali, lógico, uma coisa importante aqui, é as margens, né, pessoal? Vou colocar ele aqui como... Opa, fiz errado. Era da esquerda. Left aqui. O que acontece? E aqui eu tenho uma margem também, porque temos que sempre pensar na questão do responsivo, né? Então, vou colocar aqui... Pronto. Se você observar bem aqui no iPhone, só que lá no Android tudo bem.
né? O que acontece? E eu quero, por exemplo, que ele esteja um comportamento aqui no iPhone, ele voltar, mas no Android eu tenho um botão. O que eu posso fazer? Eu venho aqui no Android, marco ele aqui, Visible, tiro essa opção. Então pronto, eu continuo tendo no iPhone aqui e no Android não, né? Voltando para o código aqui. Bom, esse é o poder do Form Design com suporte a múltiplas views, tá, pessoal? Então, isso aí é extremamente muito importante. Esse é um poder que a ferramenta nos proporciona. Tá, mas Marcos, muitas outras propriedades nós vamos estar observando aqui comportamento. Uma delas é o Platform Default. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui. Deixa eu abrir outro exemplo aqui. Vamos fechar isso aqui. Vamos abrir aqui esse aqui, que vem também junto com o produto. A gente possa ver alguns comportamentos aqui da plataforma. Olha só, esse cara aqui, né? Estamos aqui no mundo Windows, né? Deixa eu ativar aqui. Acabei. A gente possa mostrar ele na aplicação para vocês aqui. Deixa eu ativar aqui meu device aqui. Pronto. Bom, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Outro recurso muito importante, né, do FileMon trata automaticamente para a gente, que é esse Table Control, né? O Table Control, por exemplo, repara aqui no Table Control. Olha só, veja só, vou mostrar para vocês aqui. O Tab Control, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui meu toolbar, esse cara aqui, ó, Tab Control. Repara aqui que se eu vir visualizar aqui, ó, minha opção Tab Position está como default. Por quê? Porque no mundo Android, a posição é sempre em cima. Se eu visualizar esse cara aqui no iPad, por exemplo, repara que ele vai ficar logo abaixo. Eu sempre tenho uma dificuldade para ver esse negócio aqui, peraí. Se você observar bem, deixa eu puxar, olha só. Opa, não foi. No mundo iOS, esse cara já fica logo abaixo. Olha aqui, ó, com os glifts ali, que é as imagens. Então, assim, eu não tenho que fazer nada, não tenho que programar nada para isso. O próprio comportamento que o FileMon proporciona do próprio dispositivo nativo, né? No Android ele fica em cima e no iOS logo abaixo. Isso aí é nativo, tá? Eu posso mudar? Posso, não tem problema. Mas isso aí já facilita bastante a questão aí do aspecto. Por exemplo, aqui, ó, comportamento, vou mostrar aqui, por exemplo, aqui, deixa eu colocar, ver se eu coloco o meu Android aqui, ó, tá aqui na tela, deixa eu abrir a aplicação aqui, para vocês visualizarem ela, deixa eu ver. Bom, olha aqui minha aplicação, deixa eu fechar essa janelinha aqui. Pronto. Repare que eu estou com o meu tablet aqui, eu vou chamar a aplicação aqui para vocês visualizarem. Opa, não é essa. Essa aqui, ó. Olha aí. Bom, veja bem, eu estou com o tablet na vertical e o menu fica aqui na lateral, ó. Olha aí. Mas se, por exemplo, eu quiser, se eu virar aqui meu tablet, por que ele fica na lateral? Porque não ocupa, mas se eu colocar ele na vertical, né? Olha só. Ele já aparece de forma automática, então ele se retrai de forma automática. Como o próprio
reconheceu que existe espaço, o menu já fica disponível. Mas se eu virar ele ver que não tem espaço, ele próprio se recolhe, como aconteceu aí que vocês visualizaram. Então, assim, esse é próprio nativo da aplicação. Então, eu não tenho que preocupar isso. Isso aí é feito da seguinte forma. Ó, deixa eu fechar aqui. Voltar aqui. Isso é com quem? Por exemplo, aqui eu tenho um componente. Né? Deixa eu voltar aqui para o master. Por exemplo, aqui eu tenho um componente chamado Multiview. Tá? O Multiview, né, ele está aqui dentro do Multiview, tem um List View, tá? Que é esse cara aqui. Então, olha só, aqui dentro eu tenho um List View, mas aqui eu tenho o nosso Multiview. O Multiview é que proporciona esse trabalho de fazer a questão do menu se voltar e não voltar automaticamente. Então, aqui, por exemplo, no Multiview, eu tenho uma propriedade chamada, aqui ó, do Multiview, qual que é o modo de controle, tá? Ok? E qual que vai ser o botão, Master Button, ou seja, na hora que eu clicar naquele botão, ele vai listar, e quem que o Multiview vai estar sobrescrevendo, né? Em cima de qual componente ele vai estar aparecendo aí. Então a gente tem um split aqui que vai fazer todo esse trabalho pra gente aí, ok? Então, aqui ó, Target Control vai ser em cima do Tab Control, ok? Beleza? Então uma série de recursos. Outro cara muito interessante é o Control Type, que exerce influência sobre alguns controles. Alguns controles do FireMonkey podem ser renderizados de maneira nativa. Isso significa que você continua desenhando sua aplicação normalmente, como você já faz, está acostumado, mas quando você marca esse controle como platform, né? Por exemplo, se eu pegar o list aqui, ó, deixa eu pegar um list aqui, o list view, e aí control type, aqui ó, ele está estilizado, mas eu posso ter a opção de colocar platform. Tá, Marcos, o que eu ganho com isso? Você ganha uma melhor integração com a plataforma, porque os controles que estão sendo renderizados nativamente permitem algum tipo de integração, mas, né, como por exemplo aqui, ó, se eu estou lá, por exemplo, uma integração com a Siri, no iOS no caso com a Siri, ou quando, por exemplo, eu tenho lá um memo, digitar um telefone no memo, ele automaticamente se torna clicável. Então, quando eu tenho algumas opções que são renderizadas pelo FireMonkey, eu tenho um comportamento, mas quando ele é nativo, o comportamento é muito melhor. Desculpa, tá certo? Ok? Beleza, Marcos? Vamos voltar aqui. Vou ficar de olho aqui no tempo, né? Ok, né? Beleza, refinamentos visuais. Já falamos um pouco aí do FireEye, que é o suporte a views, né? Além disso, temos um Multi-Device Preview, né? Esse é um outro recurso muito interessante que permite que você possa visualizar sua aplicação em diferentes plataformas sem fazer o deploy em tempo real. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo. Ele está aqui, ó, Multi-Device. Vou prender ele aqui um pouquinho. E aí eu consigo visualizar, lógico, eu estiver trabalhando com 2 monitores, né? A gente coloca aí um monitor maior, que eu consigo ter uma visibilidade maior do que eu estou fazendo. Como que ele vai se comportar ali, né, em diferentes plataformas. Então esse é o recurso aí do Multi-Device Preview, ok? Que você está desenvolvendo um monitor, coloca ali, tira ele do dock, joga ele para a tela, em tempo real você vai vendo todo o comportamento visual ali da sua plataforma, sua aplicação. E um outro cara, que a gente também tem aí, que é o Live Preview. O que é o Live Preview? O Live Preview, que é uma aplicação que está instalada no seu device, pode baixar lá na Google Play ou na App Store, tá? Ele faz previews do form em tempo real, preview do form, tá, pessoal? Em tempo real da sua aplicação. Você precisa, o que eu preciso para
para que eu possa testar esse cara. Aqui no Tools, ele fica aqui em... Eu preciso, para testar, eu tenho que estar na mesma rede. No meu caso aqui, eu não estou na rede, eu estou na rede ligada ao Mac, eu devia estar numa rede separada. Né? Deixa eu mostrar aqui onde que está esse cara. Aqui, ó, Form Design, Live Preview. E aqui você visualiza quais as pessoas estão conectadas na sua aplicação. Caso sobrar um tempinho aqui, eu mostro isso aqui, vou lá, tiro a configuração, eu saio aqui porque eu estou numa rede sub-rede ali do Mac, né? Mas se der um tempinho aqui, eu mostro para vocês, conectando no Wi-Fi aqui, ok? Bom, tem muita coisa, né, pessoal? Principais padrões de design aí, né, de apps. Bom, primeiro ponto é se você tem que observar bem, especialmente está fazendo algo para um público externo, ou seja, um público aberto. Uma boa dica, dou aí para vocês aí, é seguir padrões de design já consolidado e sendo utilizado pelo mercado, comumente utilizado pelo mercado. Certo, Marcos? Bacana, ótimo. Onde eu posso encontrar esses padrões? Simples. Observe as principais aplicações que você utiliza em seu celular. Veja a simplicidade do layout, por exemplo, que tem o WhatsApp e de outros apps líder de sucesso aí de mercado. Então, procure observar em detalhes essas aplicações similares que tenham uma pegada próxima do seu projeto. Essa dica é válida, sabe por quê, galera? Porque essas aplicações já foram testadas, né, já foram depuradas, ou seja, estão homologadas, já passaram por uma série de processos da qual você já vai pregar ela já com um certo teste que você não precisa ficar reinventando a roda, entendeu? Então, assim, fica essa dica aí, beleza? Outro detalhe importante é sempre fazer uso dos recursos que você tem no dispositivo. Tá? Pensar como mobile. Tá? Um exemplo disso é a utilização de gestos, zoom para imagem, ou seja, todos os recursos que se tem de touch da tela do device devem ser utilizados. Você está no device, vamos usar. Pois aumenta e muito a usabilidade e segura e prende ali o usuário na aplicação. Fazer uso de animações, principalmente entre transições de interface e processamento, algo que se deve explorar. Lógico, com um certo cuidado, mas animações, utilize elas de forma bem tranquila, tá? Porque ela também dá um aspecto bem profissional para a sua aplicação. Outro detalhe é o ajuste de foco para input de dados, né? Para aquelas aplicações que tem que entrar dados, observem e tomem cuidado de fazer o ajuste do foco, como por exemplo, um edit, que está abaixo da linha do teclado, pois quando o teclado for acionado, irá cobrir essa entrada de dados. Então, existem algumas técnicas para isso, né? Você encontra exemplo até que vem no próprio Delphi, no exemplo do Delphi. Outras é fazer class helper, e biblioteca da comunidade, inclusive lá no final tem um link que está disponível para vocês aí que ajuda bastante nesse processo. Considerar a quantidade de controles que você vai colocar no forno. É importante considerar isso aí. Então, novamente, pense como mobile. Esqueça desktop. Criar forms com 200 opções de controle não é uma boa ideia. Como tudo na vida, tem que ser simples, limpo e fácil. Né? Simplista, no máximo possível. Né? Anote bem esse recado aí. Não tente replicar sua aplicação desktop no mobile. Não tente transferir o RP para dentro do mobile ou um tablet. Leve as funções que façam sentido para que a pessoa possa utilizar no mobile. Né? Toda vez que uma aplicação mobile, isso aí o pessoal cansa de falar, é verdade, toda vez que uma aplicação mobile precisar de muita explicação é porque ela não está legal. Ela deve ser simples e intuitiva. Como, por exemplo, ninguém pegou o manual do WhatsApp, por exemplo, para poder saber como ele funciona. Né? Não, tem que ser simples, rápido, direto. Tá? Procure também fazer validação de dados utilizando, por exemplo, o conceito de tabs. Né? Então, quando você quer fazer uma validação de dados e você tem ali um checkpoint na sua entrada de dados, usa uma tab com um conceito de wizard, ou seja, você avança e valida os dados e volta para a tela anterior dos dados. Quando não estiverem válidos, né? Pois isso é um bom design, é um aspecto profissional, né? E fazer isso em aplicações mobile é super interessante. E finalmente,
né? Se você tem imagem em sua aplicação, é importante ter a preocupação de disponibilizar essa imagem em distintas resoluções, pessoal. Lá no final do link aí vai ter no final da apresentação um link sobre o bitmap com múltiplas resoluções, que é suportado pelo FireMonkey, que é o Multi-Resolution Bitmap, tá? Permite muitas resoluções de bitmap para atender a distinta densidade de tela, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso aí com certo cuidado. Bom, opções de menu. Opções de menu para apps. A primeira delas aí, vamos dar um exemplo aí, que é quem? Com relação ao menu, né, a gente tem as aplicações aí que tem para criar, né, a tela de entrada das nossas aplicações, iniciando pela toolbar. Então, essa é uma opção bastante interessante, que é o estilo menu toolbar, para aplicações que possuam, em geral, uma tela única. Se você observar, esse é o padrão utilizado, por exemplo, no WhatsApp, que você tem uma toolbar em cima, com algumas tabs, e ele mescla toolbar e tabs, mas algo que a aplicação em geral tem uma tela, ou seja, você está sempre focado em uma única interface, onde só vai para outra interface para alguma ação específica, como por exemplo uma configuração, né? Esse estilo de design, utilizando o toolbar, é bem interessante e você pode utilizar ele em conjunto com os botões de segmento, que fica com um design bem profissional. Bom, vou mostrar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu fechar esse carinha aqui. Ficar de olho aqui. Deixa eu ver. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Por exemplo, esse daqui, ó. Olha só, ele tem aqui, né? Nós colocamos aqui, ó, uma toolbar, sempre pensando na questão de layout, tá, pessoal? Olha só, layout lá em cima. Se você olhar a margem direitinho, tá ok? Beleza? Então vamos pensar assim. Tem lá, e dentro do layout, dentro do toolbar, eu coloquei aqui um layout. Layout é como se fosse é um container para poder centralizar, é como se fosse um pane para ele não tem aspecto visual, para centralizar nossos componentes. E dentro dele, do nosso amigo aqui, coloquei ele como center, né? E eu coloquei lá 3 buttons e coloquei um look and feel para cada um deles, né? Segment button left, o segment button middle, segment button right, né? Então, vou selecionar todos aqui e na parte de group name aqui tem um nome, ou seja, para ter aquela funcionalidade como fosse do rádio, marquei um botão, desmarcou o outro, né? Então, se você observar bem, vamos compilar ela aqui, ó, para Windows, né? Eu vou mostrar ela aqui também no tablet para vocês também. Bem tranquila. Aí, ó. Então, código mesmo aqui, pessoal, já que vocês gostam de código, nada, tem no clique do botão ali, ó. Olha lá. Ou seja, como fosse habilitar um botão, desabilita o outro. Não tem mais nada de código, tá? Vou colocar aqui o meu tablet. Vamos pegar ele aqui. Olha para vocês verem aí, ó, toolbar. Ó. Então, se eu marcar aqui, está funcionando. Ok. Então, é um aspecto bem interessante para nossas aplicações, tá? O conceito de toolbar é muito interessante. Um outro aqui, nós vamos falar aqui também, outra opção interessante é a navegação baseada em tabs, né? Então, por quê? Se a gente visualizar bem aqui, ó, vou pegar aqui tabs. Como falei, né? São interessantes, porque além de intuitivo, você consegue, com as tabs, aplicar o comportamento padrão da plataforma. Então, automaticamente as tabs no FireMonkey, quando é Android, elas são texto exibido na parte superior e no iOS elas estão com aquelas imagens GIFT. Né? Lógico que isso aqui é configurável. Olha lá. Né? Tá aqui embaixo. Conceito de tabs.
também é muito interessante também, tá, pessoal? E se você observar aqui, ó, deixa eu pegar aqui o nosso amigo aqui, né? E tabs. E aí, como aqui eu estou no Android, automaticamente ele está na parte de cima lá, ok? Bom, vamos pegar um outro. O home screen. Outra opção de menu interessante é o conceito de home screen. O home screen você irá encontrar em várias aplicações, né, de mercado, onde você tem uma tela inicial com uma grid e outros botões principais das opções de aplicação. Você tem um menu lateral com um complemento de opções. Isso leva às opções de aplicação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, aqui eu tenho um conceito dele aqui, tem uma toolbar. Deixa eu já aproveitar e colocar esse cara aqui como nome, porque ele está... Deixa eu só colocar ele aqui como nome, que eu vou mostrar para vocês um negócio ali. Repara que ele está aqui, ele está com uma cor diferente. Deixa eu trazer ele aqui para o canto. E se eu clicar com o botão direito aqui, Edit Default, a gente vai aqui na opção aqui do Edit, e aí nós temos aqui para a plataforma Windows, ele tem uma cor, para a plataforma do iOS ele tem outra cor. Ou seja, nós temos aqui um retangular. E aí a gente salva aqui, essa opção fica salva, e lá na plataforma ele vai se comportar dessa seguinte, olha lá. Pode perceber que aqui no iOS, tá? Uma cor que eu apontei lá, ok? Bom, vamos voltar aqui esse carinha. Margem algo content. Então vamos lá. O que acontece, pessoal? Aqui eu tenho aqui vou colocar aqui eu tenho um grid pane, o layout, dentro dele vários outros componentes. Um deles, o grid pane layout, eu tenho a opção aqui, ó, do collection, né? Column collections aqui, que tem colunas com as suas medidas. Tá? E outro cara muito importante aqui, que é minha rounds, né? Collection aqui eu tenho minha rounds, também com as medidas ali. E dentro dela, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nós temos aqui um cara muito interessante, que é o grid aqui, ó. Olha só, por exemplo, esse cara aqui é um image, mas dentro desse image, deixa eu ver aqui, ele tá aqui, ó. Eu tenho um layout. Aí dentro do layout eu tenho um image, e dentro do image eu tenho um label também. Se vocês visualizarem aqui, eu tenho as dimensões, as margens para definir tudo isso. Aqui vale uma observação. Repara que nesse image aqui eu tenho um search, eu tenho um multimap aqui, ó, multimap resolution bitmap. Lembra que eu falei questão de disponibilizar as imagens diferentes densidade? Olha aqui, aqui tem um bitmap e aqui eu tenho um label aqui embaixo, ok? E aqui vocês podem perceber também no Android, a cor está um pouco diferente do button. Tá vendo aqui? Porque eu vim aqui na opção Tint Color e coloquei ele com uma cor diferente aqui. Tá? Então, ou seja, ele é bem flexível, bem configurável, dá para você configurar a aplicação da forma que você achar legal. Né? Então, se você observar bem, a gente consegue dar um aspecto visual para cada plataforma. Se eu rodar ela aqui também, para vocês visualizarem aqui num tablet, conceito de home screen. Olha ele aí. Como eu falei, ele automaticamente já pegou o botãozinho aqui, ó. Tá? Muito bacana também essa opção. Ok, pessoal? E por último, né? Uma outra opção que é o drawer. Né? O conceito de drawer é um outro cara aqui também muito bacana, que por exemplo aqui, bem interessante o menu de layout para a sua aplicação utilizando o menu de estilo draw. Ele é bem usado, por exemplo, no próprio Gmail, né? Então aqui nós temos aqui, ó, configurei só para a ideia aqui é reproduzir como fosse o Gmail. Então nós temos aqui nossos toolbar, né, da forma que eu configurei lá. Aqui na opção que eu tenho a opção de ícone, nós colocamos ele white, né, para dar um aspecto diferente. Olha lá, aqui também, né? Aqui eu tenho um list view, né? Ok, deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui. Prototype, aqui um list view com prototype bad source, para fazer um dados fake.
Mas aqui eu tenho outro cara, que é o Multiview. Olha lá, o Multiview está aqui e eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, Multiview, na hora que eu clicar no botão Drawer, que é aquele botão lá em cima, você vai sobrescrever, vai passar o seu alvo vai ser em cima do List View. E aí ele vai ter esse aspecto aí, como fosse do próprio Gmail, e ele mostrando aqui para vocês aqui. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Como fosse do próprio Gmail, tá vendo? Que legal. Então, assim, olha aqui, ó, o List View aqui, ó. Né? Então, dá para fazer, personalizar as nossas telas de diferentes formas, ok, pessoal? Então, isso aí está aqui na apresentação, tá? Vou vir passando aqui, tudo que eu falei para vocês está aqui. Bom, as principais diferenças de componentes aí, né, eu costumo dizer que algumas diferenças entre componentes estão, né, muito importantes. Qual opção de componente eu devo usar no mobile? No mobile sempre focar em list view e list box, né? Sempre para dados, list view e list box é utilizado para menu. Então, desktop, ter grid, não? List view, list box, hard boot, hard group. Aqui botão de segmento controls, né? Agora, check, você vai usar o switch e o menu, que o bar, eu dei o exemplo tab control ou multiview aí. Então, isso é muito, muito bacana, você seguir alguns padrões para que a gente possa estar sempre proporcionando para o usuário um look and feel bem próximo da aplicação dele, que ele já conhece. Informações sobre documentação, né? Então nós temos aí, eu dou uma dica para vocês aqui, a sempre dar uma olhada aqui no DocWiki, né? O embarcadeiro sempre disponibiliza aqui. Esse cara aqui, ó, esse aqui, ó, Mobile Tutorials Mobile. Esse cara que tem todas as dicas sobre utilizar a plataforma de forma bem tranquila, saber configurar ambiente, tá? Alguns outros aqui, alguns frameworks muito interessantes. Fica a dica aí para vocês darem uma olhada nesses links e dar uma boa estudada, tá bom? Pessoal, queria agradecer, né? É bem rápido, né? É só um overview aí, mas ficou bacana. Meu nome é Marcos Antônio Moreira, tá aí meu e-mail, tá minhas redes sociais e aberta a perguntas aí. Volta aí para mais um colega fazendo a apresentação, tá bom? Até a próxima. Fique com Deus. Até mais. Bons estudos.